Olá, você que nos acompanha aqui no programa A Hora Esportes. Uma novidade: toda segunda-feira vai ao ar aqui um programa que vai trazer um resultado, trazer um resumo do que foi o fim de semana do Regional Slivata, que foi o fim de semana do esporte amador e também projetar a semana. E esse programa A Hora Esportes vem com o patrocínio de Sicredi Integração RSMG, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Loja Sertel. Está precisando de dinheiro em espécie, mas o caixa eletrônico está longe. Sua solução fácil, rápida e gratuita de ter dinheiro em espécie na mão chegou nas lojas Sertel. É o Saque Pix. Max Serviços, a base da sua obra. Betiolo Fiat. Venha até a Betiolo fazer um test drive. Também Brasrede, Doutor Bruno Fir, Gerando Sol, Univale e Dirsman. Timaço de patrocinadores aqui que tá junto nesse projeto do A Hora Esportes. Eu estou acompanhado aqui de Henrique Pedersini e Joilson Pereira. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Tudo certo, tudo na mais absoluta paz e que trazendo as repercussões de toda a rodada do final de semana do Amador, que foi para lá de movimentada nesse domingo. Pois é, Zeki, uma excelente audiência aí, obrigado por estar acompanhando a gente. Bom, de imediato repercutir, né, o que tivemos no regional, jogos muito importantes com resultados expressivos que dão uma desenhada aí no que vem pela frente, especialmente quando teremos a definição dos semifinalistas. Começar a falar sobre o jogo que a gente transmitiu. Inclusive, né, quem está nos acompanhando ali, tu pode ver que no fundo está passando o jogo. O pessoal que quiser rever essa partida, inclusive, pode ficar conosco aqui no YouTube do A Hora Esportes, que é o jogo entre Serrano e a equipe do Taquariense em Taquari. Vitória por 2-0 e praticamente foram dois gols muito parecidos, né, Joilson? Tu que estava como repórter desse jogo. O primeiro, o Zoreia, lateral esquerdo da equipe do Taquariense, cobra um lateral, aquele famoso latereio para dentro da área, e a bola sobra no pé do Taylor, que faz o gol, tira do Arthur e faz o gol. E o segundo gol da equipe do Taquariense também, uma falta cobrada na área, e o Zoreia, desculpa a redundância, tá? De orelha, fez o gol aí do 2-0 do Taquariense, mas era um resultado que chama a atenção, essa vitória por 2-0 da equipe do Taquariense. O time do Serrano ontem, a gente conversava já desde o sábado com os treinadores, e o Juninho há mais tempo já nos disse que o time do Taquariense tem a vantagem de jogar junto há muito tempo e tem ali um elenco muito fechado que está bem encaixado, como a gente vê nos jogos que a gente transmite. O time do Serrano não tinha o Rondinelli ontem, que era uma dúvida ao longo da semana, confirmou a lesão, grau 1 na coxa, está em recuperação. Foi muito elogiado pelos dirigentes, inclusive porque ele tem o que foi chamado lá pelo Arley Heffliger, se não me engano, é a mentalidade do profissional no empenho pela recuperação. Ele foi todos os dias para fisioterapia, todos os dias está em tratamento, para estar à disposição no jogo da volta. E ele é peça fundamental desse esquema do Serrano, tanto que a proposta do Remor Banhar, e ele disse isso para a nossa reportagem, foi: o time do Taquariense compacta muito bem do meio para frente, que é essa aproximação do Guina, do Bruninho na velocidade, acionando o Taylor, acionando o Andrei Macedo, que é um dos artilheiros do campeonato, e isso não, o objetivo do Serrano era não deixar isso funcionar, não permitir que essa aproximação, essa compactação houvesse. E teve muito sucesso ao longo do primeiro tempo, tanto que a gente chegou a referir, o Ferrarini que estava com a gente, disse: o jogo estava chato, estava meio enfarruscado no primeiro tempo, porque o time do Taquariense não conseguia jogar. Por sua vez, o time do Serrano também faltava essa ligação, que o Rondinelli faz muito bem, de distribuir, de cartear esse jogo do meio campo, e o Remor conseguiu fazer isso funcionar muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o gol foi relativamente cedo, mas o Remor também, na sua avaliação, disse: olha, a gente não conseguiu manter a concentração, porque foi um gol de lateral, foi de bola parada, e é muito disso. O Remor até trouxe que quando ele jogava a bola, ele disse: o momento de bola parada é o de maior concentração, porque é ali que o adversário está tendo tempo para pensar. E não foi essa frase que ele usou, mas isso é uma percepção minha. Muitas vezes a gente vê em vários jogos, no momento da bola parada, o time dá aquela: bom, parou de correr, agora vamos relaxar um pouco. E não é o momento de relaxar. E é ali que o time do Taquariense fez valer. Na bola parada, um latereio, como tu bem disse, em dois momentos. Bola para dentro da área, a zaga descuidou justamente do centroavante. Nunca. Tu pode deixar o zagueiro subir livre numa bola parada, o zagueiro adversário já é complicado. Deixar o centroavante é quase mortal. E foi o que fez o Taylor. E na sequência o Zoreia ouviu bem as orientações do técnico e estava lá no momento certo, na hora certa. Deu uma assistência e ainda conseguiu sair com o gol. Menino muito bacana, a gente falou com ele no final do jogo. Foi eleito craque do jogo, inclusive. Eleito craque do jogo, e ele dedicou pro filhinho dele, que estava esperando ele em casa, então... Sobre essa disputa em específico, o Taquariense se sabia que tinha mais entrosamento, joga junto, é uma equipe que em casa é forte, tem o engajamento lá. Do outro lado,
estava um dos grandes investimentos da competição, menos o Rondinelli. Ah, mas é um jogador no amador, dá para substituir o Josué, já foi campeão regional, que é o Gu, né, lá de Mussum, que também faz parte do elenco do Serrano. Qualidade não se discute. O problema é a característica. O Josué é outra característica. E o que o Rondinelli faz? Ele potencializa a velocidade do homem de lado, que é o Didi, e do Diego Costa, que tem um posicionamento muito eficiente. Mas tá em aberto. A questão é que o Serrano já sabe que no melhor dos mundos vai bater pênalti, enquanto o Taquariense sabe que essa é a pior das situações que pode acontecer com ele, né? Mas é uma vantagem importante tu ganhar de 2-0, mesmo não tendo saldo, pro ânimo, tu pode jogar pelo contra-ataque no jogo da volta, o que é bem importante. E, inclusive, o Taquariense foi o único mandante que venceu na rodada. É a única equipe que estava em desvantagem. Quando inicia a competição, ela foi a quinta colocada geral. Então, ou seja, ela iniciava disputando em casa o primeiro jogo. E foi o único que conseguiu vencer e virar a vantagem. Com esses pontos, aí o Taquariense foi a 20 pontos, porque continua somando a situação. Nos outros jogos de quartas de final, vamos passando jogo a jogo, nós tivemos aí, vamos pegar a melhor campanha, Tiradentes e Gaúcho. Gaúcho de Teutônia, um dos maiores investimentos, nomes importantes, e o Tiradentes de Nova Brécia, Tiradentes melhor campanha geral. O jogo se encaminhava para o 0-0, e no finzinho, 47 do segundo tempo, o Gão recebe uma bola, um levantamento praticamente para a área, um balão que foi do setor defensivo, o Gão domina, ele arrisca chutar, não chuta, dá mais um passo para frente e acerta quase o ângulo do goleiro Assis e traz um 1-0. Também um resultado importante para a equipe do Tiradentes. Sim, porque o Tiradentes é um time muito forte pelo elenco também. Pelo time, claro, mas perdeu, por exemplo, o Marquinhos Guevete, que eu acredito ainda esteja fora, né? Mas tem outras peças lá que são Dimitri ainda que não decisivas. conseguiu se recuperar de lesão. Dimitri, outros atletas, alguns que ainda estão se adaptando à competição, que é o caso do Guilherme Biteco, do Robertson, né? Que estão jogando o regional pela primeira vez. Mas tem um elenco muito bom. O Gão é um Saiu do jogador banco de que reserva. sai do banco e não é a primeira vez que ele decide. Eu acompanhei um jogo contra o Ecas, que o Tiradentes estava perdendo lá em Nova Brécia, ele não chega a fazer o gol. Quem faz o gol é o Índio, que também é reserva. Índio, que é de Teutônia, né? Isso mesmo. Experiente, mas a jogada é do Gão. Então ele acrescenta a qualidade. O Tiradentes encaminha bem. Em casa, no seu campo, aliás, a bela praça esportiva lá do Tiradentes, a tendência é que tenha mais força ainda, mas não está morto o Gaúcho, porque é aquela coisa, no futebol amador todo mundo conhece todo mundo, um gol do Gaúcho e tem qualidade para fazer, pode mudar todo o cenário. Né? E tem camisa, né? Campeão regional. E tem elenco. E o Gaúcho vem num momento de ascensão. Claudicou na classificatória, veio se arrastando, teve dificuldades de encaixar o time, proeminentemente destacadas pela própria comissão técnica, que entendia que tinha um material humano muito bom na sua mão, mas que não estava conseguindo fazer isso funcionar como um time. E melhorou de produção, e de novo, vem num momento de adequação e de conseguir encaixar esse time, tá numa crescente. O problema do Gaúcho é que pegou justamente o Tiradentes, que é uma máquina, como a gente destaca aí, talvez o maior, se não o maior investimento do campeonato, é um time que também já joga junto há muito tempo, que se conhece muito. O Gão jogava no Aspirantes do Estudiantes, e praticamente todo jogo ele jogava, esses 30 minutos, 35 minutos do segundo tempo já saía, porque ia fardar para o principal do Estudiantes nos últimos anos. Então, assim, é um garoto que vem do banco, mas já está há muito tempo jogando com essa galera que faz a base do Tiradentes hoje. E tem uma característica que é estar ativo no futsal profissional. Isso muda tudo, Sim. Porque é o passe, é o raciocínio rápido, preparação física, capacidade de pensar. Eu quero carpir um lote, mas não quero nunca marcar o Gão. Pois é. É um desespero. O Gão foi um dos poucos que se destacou nesse time da LAF, que foi rebaixado. Não, ele vai, entre aspas, ele vai se empregar se quiser no futsal do Rio Grande do Sul afora. E não é só ele, pro contra-ataque tem o João Moura, tem o Teteu. Aí tu precisar aprender a bola, tem o Biel, tem o Robert. Enfim, mas não tá definido, mas a vantagem do Tiradentes é grandiosa. Nós também tivemos ontem a vitória fora de casa do Canabarrense contra o Minuano. As duas equipes elas se enfrentaram na fase classificatória, o Canabarrense perdeu por 2-0 para o Minuano, e agora vai lá no primeiro mata-mata, o Canabarrense vence por 2-0, e aqui vem um destaque, essa equipe do Canabarrense é uma equipe que joga, muitos desses atletas jogam junto também há um bom tempo, e confirmando a classificação para a semifinal, é o terceiro ano consecutivo que esse projeto do bairro Canabarro, o projeto dos irmãos Vaillant, que é o Bicicleta e o Peixe, está lá, que querem voltar a conquistar um título regional,
para a equipe do Canabarrense e pelo terceiro ano consecutivo eles estão muito perto dessa semifinal. O ano passado caíram para o Juventude de Guaporé, que Isso foi mesmo, o campeão, né? Isso mesmo. Perderam fora de casa, ganharam fora de casa e perderam em casa e foram eliminados nos aquele o gol de falta do Felipe Gedós lá Isso e tal. mesmo. Aqui também, é um time que eu confesso que eu não vi em loco ainda, eu vi só por vídeos. Mas é uma equipe que é uma das sensações do campeonato. O Canabarrense é dono de uma das melhores campanhas, acho que é a segunda melhor campanha. Então ninguém consegue chegar num campeonato desse nível que tem o Serrano, que tem o Brasil de Marques, tem o Tiradentes, e tu estar com a segunda melhor campanha já nas quartas de final, não é à toa, algum mérito tu tem. Tem estofo, tem camiseta, tem uma comunidade mobilizada e agora tem a vantagem. Exatamente. E dá para destacar ainda do time do Canabarrense 2 nomes. Mateusão, lateral esquerdo que jogava no Brasil de Marques, o Regional 2023. Em 24 joga o Intermunicipal com o Canabarrense, fica para o Regional e tem sido o nome. Ontem fez a jogada do gol de abertura do campeonato. E outro nome que para mim é um dos destaques desse Regional Levata é o Fogaça. Fogaça que vocês conhecem muito bem do futebol profissional, de Santa Cruz. Ele que está sendo nos nomes do Canabarrense. Ontem marcou um belíssimo gol de fora da área aos 2 minutos do segundo tempo. Porque a dimensão do campo ela diminui em alguns locais. O preparo físico ele é importante, mas a qualidade e a experiência pesa. Aí tu pega um cara que passou pelo Guarani, passou por outras equipes do futebol profissional, já está há tempo no amador. Nessa hora aqui se comprova a importância do investimento, porque esses caras costumam aparecer no placar, dar experiência para os demais, e olha uma prova aí. Chega forte também. Contra a equipe do Minuano. Jogo da volta é em Canabarro Teutônia. Jogo de ida foi em Canudos do Vale. O campo do Canudos do Minuano ele não tem umas dimensões tão grandes como outras praças de esportes e é muito parecida com a praça de esportes do Canabarrense. Mas mostra também o Minuano que, apesar de se cair fora agora, mostra que está num processo de reestruturação. Foi quadrifinalistas em 2023, foi quadrifinalista no ano passado, então, novamente, está entre os 8 melhores, mostra também o trabalho que o Neguinho vem fazendo em Canudos. É assim, é a longo prazo, né? Daqui a pouco não tem um potencial de investimento como tem Tiradentes e outros, mas consegue fazer uma campanha regular, daqui a pouco vai conseguir investir um pouco mais como outra peça e chega. Mas é que tá, né? O Grande Sacada, eu tô olhando aqui, tá ainda em sétimo na classificação geral, mas fez uma boa fase classificatória, e, como disse o Pedersini, a despeito de não estar entre as citações dos times mais badalados em investimento e em reforço, vem numa ala mais discreta do campeonato, mas com uma campanha consistente, com um trabalho que se prova bem feito e bem executado ao longo dos últimos anos. E como disse o Pedersini, não existe como não fechar essa conta. Um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos e vem, como o Zico disse, quadrifinalista no ano, quadrifinalista no ano, mostra consistência e daqui a pouco a base de entender onde é que o time precisa se reforçar e ano a ano fazer esse crescimento. O Minuano é uma surpresa, uma grata surpresa no campeonato para mim, ao lado do Poço das Antas, que são times que nessas quartas de final talvez não são tão badalados, mas tem boas peças, tem um elenco de jogadores muito experientes, com qualidade e que estão por merecimento nessa fase. E por falar, esses foram os 3 jogos que nós tivemos vitoriosos. Então, ou seja, Tiradentes, Canabarrense e Taquarense jogam pelo empate no dia 16 de novembro, quando ocorre o jogo da volta. Já a equipe do Serrano, do Minuano e do Gaúcho Teutônia tem que vencer no tempo normal para levar a decisão para os pênaltis. E no único jogo que terminou empatado, o Poço das Antas sai na frente do Brasil no primeiro tempo, aos 38 minutos, com uma boa jogada da dupla de ataque do Ian Lima e do Maicon Benini, o Pedra, autor do gol. Pedra é o artilheiro do regional com 8 gols marcados. E no segundo tempo o Brasil amassou. O time do Poço das Antas criou o goleiro Farezinho, Matheus Farezinho, salvou a equipe do Poço das Antas e num belo gol do lateral direito, o Padel. O Padel fez um belíssimo gol de falta e empatou o jogo. Nessa partida também o destaque fica por conta da despedida. A despedida do atleta, o Dudu. Dudu, ele não vai mais jogar com essa troca aí do Regional. Só se... Claro, a gente fala de despedida hoje, né? Talvez numa dessas, não sei como é que vai ser a situação, mas o Dudu não deve mais jogar o Regional Levato porque ele se apresenta dia 17 em Minas Gerais, na equipe lá mineira, para a disputa do Campeonato Mineiro do ano que vem. É uma perda grande para o Brasil, mas o Brasil empatou em 1 com o Poço das Antas. Quem vencer no próximo jogo se classifica, no empate leva a decisão para os pênaltis. Eu acho que o Brasil é o time que eu mais acompanhei pelos jogos. A gente fez partidas do Brasil em Marques, em Lajeado, acho que foram essas. Pelo menos 2 vezes em Marques de Souza, duas vezes em Conventos. Então é uma equipe que a gente tem um pouco mais de propriedade para falar. É um baita time, mas o Dudu é a cereja do bolo. Por quê?
ele ajuda na lateral esquerda, se for colocado ali, no meio ele é diferente. Não ter esse jogador faz com que o Círio tenha que mudar algumas peças, né? Mas também tem outros bons atletas. O rapaz que vem de bem longe, Bonis, Bonis, William Boa Bonis. Vista do Buricá. Isso é longe, ele vem 4, 5 horas, canhoto, bom jogador. Tem o Vini Catarina, ele consegue fazer um meio-campo forte para deixar o quê? Bagé, os meninos do futsal, Dresch, o Matias Matias Bart, e o Flávio Torres. Que é importante, tu ter um centroavante na reta decisiva é meio caminho. E tem um bom centroavante aqui. Aliás, tem 2 bons centroavantes. Tem o William Kuchenborg. o William, meu futuro vizinho, e também o Flávio Torres, que é o que vem tendo a titularidade, mas joga um, joga outro, muda um pouco a característica, mas 2 jogadores de ofício fazer gol. O Brasil tá na frente, para mim, nessa disputa. Surpresa pode acontecer em qualquer jogo, mas para mim, o Brasil tá na frente. Se tivesse perdido, aí sim, pênalti é outra história, né? Porque daí ganha, é pênalti de qualquer jeito. Mas com a vantagem do empate, eu acho que o Brasil vai um pouquinho mais aliviado para tentar buscar esse resultado em casa, sem a sua peça-chave da primeira fase do regional. O Dudu é um jogador que tem se ventilado, se entendeu no primeiro momento que ele sairia já no mês passado, nesse último mês de outubro e tudo mais. Começa a chegar numa fase complicada porque ele vai para o futebol profissional. O clube está fazendo um investimento nele, vai arriscar deixá-lo machucar no regional, se fosse o caso de ceder mais uma semana, 2 ali para a reta final, acredito que é pouco provável que aconteça dessa cedência. Mas é fato, como diz o Pedricini, o Brasil não montou um time com 11. Montou um time com mais. Já visto que o Flávio Torres é o titular e o William Kuchenborger, que é multi-artilheiro por onde passou, tá no banco. Então, jogaria em muitos dos times do regional. time do regional. Agora, como diz o Pedricini, tanto o Poço das Antas como o Pedra, que é o artilheiro, que está provando isso com números, quanto o elenco que tem à sua disposição o time do Brasil, que tem o centroavante, tem o artilheiro, mas também tem um esquema muito bem formatado, apesar de não jogar muitos anos juntos. A gente vê que a inteligência desse coletivo no setor de ataque é muito eficaz. O golaço que o Bagé fez no outro jogo que a gente transmitiu lá em Marques de Souza foi claramente, o Dudu puxou a marcação para um lado, o Flávio Torres prendeu mais um zagueiro e abriu espaço para a chegada do Bagé fazer um chute da entrada da área, que foi um golaço. Então, assim, existe uma sinergia muito grande nesse ataque do Brasil que dá essa vantagem. Agora, esse regional já provou por A mais B que não dá para se segurar só na vantagem. E tem uma outra coisa, né? O Círio não gosta muito de falar sobre isso, eu já tentei perguntar no ar para ele, mas ele liberou alguns jogadores do elenco. Tem alguns atletas que, por um motivo ou outro, não se adaptaram ao jeito de trabalhar, a esquema e tudo mais, não estão jogando. Mesmo assim, a campanha é forte, mostra que quem está jogando, quem está vindo. O Padel nesse time badalado a gente não fala muito dele, né? Porque o Dudu é outro lateral, é badalado, mas a zaga toda ali, que a gente sabe de cabeça, que é o Padel, o Mocelin, o Edo e o Dudu, ou o Bruno Gaúcho, que joga. Olha, ela dificilmente erra. Eu não conhecia, por exemplo, o Edo a gente conhecia das entrevistas aqui, mas o Mocelin só tinha visto algumas vezes jogar. E o Padel, eu confesso, não tinha visto ainda. É novidade também aqui na região. É bom jogador, é bom jogador. Também vem junto com o William Bonis da região lá da fronteira, vem ali daquelas cidades ali próximas aí a Boa Vista do Buricá. Então são algumas peças. Lembrando, dia 16 de janeiro, 16 de novembro voltam esses jogos. Tem uma pausa de uma semana e uma pausa importante para recuperar atletas, né? Na Série A principal não teve pênalti ainda, né? Não teve pênalti. Teve, sim, o Serrano. O Serrano nos pênaltis passou na categoria aspirante. No principal, não. Então, olha, eu vou apostar que pelo menos uma de pênalti eu acho que vai ter. Pelo menos uma rodada. Uma decisão ali eu acho que vai acabar indo para os pênaltis. Um semifinalista vai se classificar nos pênaltis, eu também acho. Eu acredito que pergunta qual deles aí, se lasca. Eu não vou saber responder porque não tem o que fazer. Mas tá na hora de ter um pênalti também para... Pênalti é legal, né? Todo mundo gosta. Pênalti é bom quando não é com o teu time, né? Eu tenho que ir lá bater, daí eu não quero, né? Até porque tem que encarar um Bruno Grassi. Bom, tu sabe os outros goleiros, o Arthur e outros goleiros que ali estão. Vamos lá. É Arthur, os goleiros ali. Arthur, da equipe do Serrano, o Bruno Grassi, da equipe do Brasil, o do Taquariense é o Dodô, do Poço das Antas é o Matheus Farezinho. Nós já falamos de 3 ex-profissional aqui, Sim. Que é o Matheus Farezinho do Poço, o Grassi e o Arthur. O goleiro canabarrense é o Poio, que também passou pelo futebol profissional. O goleiro do Minuano, eu não conheço o goleiro do Minuano. O goleiro do Tiradentes é o Mael, multicampeão aqui na região. Dispensa comentários. E o goleiro do Gaúcho é o Assis, que tem passagem pelo futebol profissional de Portugal. E se não for, ele é o Bruno Brandelli. Eu sei que todos trabalham e tudo mais, mas do Mael eu posso falar porque eu conversei pessoalmente com ele e ele me disse isso. Ele, preparador de goleiros dele, o Dumbo,
Eles voltam da rodada no domingo e vão assistir as lives dos outros jogos, dos outros adversários para estudar. E eu vi na conversa, eles me mostraram a conversa entre os dois no WhatsApp, é recorte de lance disso, lance daquilo, exemplos de lances do futebol profissional, internacional, de olha, isso aqui o gesto técnico foi errado, aqui tinha que ter pulado antes. Eles fazem esse estudo, mesmo remotamente ali, de todos os campeonatos, inclusive, especialmente um reforço no regional para justamente entender. Ah, vai bater o Pedersini é canhoto, vai bater desse jeito, já se prepara. Então, o Mael eu sei que estuda bastante, inclusive, os atacantes dos outros times para saber essas questões. E respondendo a tua pergunta, só dia 16? Só dia 16. Vai dar tempo de recuperar, de montar a estratégia, para quem perdeu especialmente, tentar a virada. Né? Trazer aqui também os resultados da categoria aspirante. Tivemos Juventude Westfália e Imigrante que empataram em 0-0. Minuano e Juventude Guaporé empataram em 1-1. O Brasil venceu o Poço das Antas por 2-0 e o 7 de setembro de Arroio do Meio venceu o Serrano por 1-0. Aqui no aspirante tem uma situação só que a Aslivata ela fez uma mudança esse ano que está dando críticas, que no último ano foi ranqueado. O primeiro melhor colocado enfrentava a equipe pior colocada. Claro, tira as equipes que se enfrentam na categoria titular. O restante era ranqueado. Essa é natural, né? Esse ano fizeram por proximidade, então fez com que equipes com campanhas semelhantes se enfrentassem. Se fosse em outro tempo, por exemplo, o 7 de setembro e Serrano não iam se enfrentar agora. O adversário do Serrano seria outro, o adversário do 7 seria outro. Então, mostra talvez um desequilíbrio na categoria aspirante. Ajustou a questão de Tu resolve a logística, mas tu deixa capenga a questão da desportividade, da competitividade no formato original. Né? Se vocês falaram que nos titulares terá pênalti, nos aspirantes eu tenho certeza que 2, pelo menos, nós teremos cobrança de penalidades máximas. Atenção para os horários, né? Atenção para os horários, começar. Intervalinho mais curto para tocar. Veterano, tivemos a definição dos semifinalistas. O Concórdia goleou o Flamengo de Santa Cruz por 4-1. O São Luís empatou em 2-2 com o Penharol e passou, pois havia vencido o primeiro jogo, atual bicampeão consecutivo. O Floriano empatou em 1-1 com o 7 e também passou de fase. E o Rudibar venceu o Serrano por 1-0. Com isso, as semifinais ocorrem neste domingo, nesse agora próximo domingo aqui, dia 9 de novembro. Floriano joga contra o Concórdia em Bom Retiro do Sul. E também em Bom Retiro do Sul, o Rudibar joga contra o São Luís. 2 grandes jogos da categoria veterano. Lembrando, o Diguinho já fez a estreia esse ano no regional. O Diguinho, jogador fluminense, multicampeão, quando a gente passou, tá jogando no Rudibar, não neste domingo, porque ele tinha compromisso, mas no domingo passado, no jogo de ida contra o Serrano, ele atuou. Inclusive conversei com algumas pessoas que estão muito contentes com a proximidade. Lembram do Chiquinho, que jogava no Inter, acho que está defendendo o Penharol, né? Isso mesmo. E o pessoal muito feliz, porque, cara, é uma atração. O que eu já vi de criança tirando foto com o Bruno Grassi, por exemplo, é legal. Essa é uma parte legal de ter esses boleiros aqui perto. Na Série B, nós tivemos, então, a última rodada da classificatória. O Guarani venceu a primeira, quando já estava eliminado. Venceu o Delfinense nos titulares por 5-2 e também no aspirante por 3-1. E nós tivemos aí o 11 Amigos que empatou em 1-1 com o Nova Berlim nos titulares e no aspirante o 11 Amigos ele venceu por 2-0. As semifinais, daí nessa segunda-feira, nós teremos hoje, dia 3 de novembro, segunda-feira, 3 de novembro, tem a reunião para definir se vai ter a rodada no sábado, dia 8 ou não. No domingo, se vai ter ou não. Então, Delfinense contra o Nova Berlim, 11 Amigos contra o CMD Mussum, jogo de ida em Mussum e também em Estrela. Então, são os jogos da Série B do Campeonato Veterano, do Campeonato Regional. Tá bacana esse regional, né? Sim, tá legal em todas as suas categorias e a gente sempre, claro, dá mais luz para a parte da tarde, mas sei que o nível técnico tá bem bom no veterano pela manhã também, tem bastante gente boa que vai passando a idade e vai só migrando, né, do domingo de tarde pro domingo de manhã. O ritmo às vezes alterna um pouquinho, dá aquela baixada, 1 grau ali, mas a competitividade é alta, a gente já fez jogos em outros anos das finais do veterano em que a gente passaria trabalho, Veterano é 40 anos, gente. Então nós temos atletas, por exemplo, esse ano, 4 gols no Regional Aslivata. Marcos Konzen, o ano que vem, ele é veterano. Então, ele que jogou no Imigrante Nova Brécia e também está sendo disputado pelas equipes de Venâncio no ano que vem, uma de bastidor. Para nós fechar aqui, a gente vai também ouvir o Jair Welter, o PIV, ele que assumiu a presidência da ACAT, ele que agora, a Associação de Clubes Amadores de Teutônia, ele que é árbitro de futebol. Na semana passada, ele assumiu, então, na quinta-feira, a presidência da ACAT. Ele fala sobre os projetos da ACAT, projetos futuros e como que vai ser também o intermunicipal, que é muito forte. Estou aqui com o PIV Welter. PIV, assumindo a presidência da ACAT a partir de agora, o que representa para ti ser o presidente da Associação de Clubes Amadores de Teutônia? Boa noite para quem nos assiste do Grupo A Hora. Olha, assim, um desafio.
mas também não vou negar que uma alegria, porque era uma coisa assim que um dia eu almejava. Isso eu sempre dizia que um dia eu queria ser o presidente aqui da Liga. Então, assim como estou à frente da arbitragem por muitos anos, mas também chega um momento agora eu quero também estar do lado das equipes. Algumas novidades que a gente quer propor para as equipes, eu sempre digo assim, a gente agora reformulou toda a diretoria, das 14 pessoas, 4 ficaram e as outras 10 são tudo pessoas novas que foram convidadas uma por uma, eu visitei, expliquei o objetivo, a ideia, para então a gente fazer abraçar essa causa. Então todos concordaram, todos estão juntos. Então algumas coisas dentro da competição que é a mais forte da CAT no primeiro semestre é o Intermunicipal, com certeza vai continuar e já com assim 2 novas equipes que já nos procuraram, que vão participar. Uma é o Flamengo da Westfália e o outro que vai voltar é a União da Germana. Com isso, se nenhuma desistir, nós já vamos estar em 10. Tem mais algumas outras opções também de convidar, quem sabe, mais equipes, mas isso é uma coisa que a partir de agora é assim, nunca vai ser eu, sempre nós em conjunto, diretoria, nós com equipes que vamos decidir. Uma coisa que eu vou expor para as equipes, tentar voltar fazer o baile do esporte, podemos fazer com rainha ou sem rainha, mas para quê? Para conseguir angariar lucro para as equipes, sempre pensando nas equipes. Vamos ter a troca também, já procurei a troca do novo contador, que é uma pessoa assim muito envolvida, inclusive com projetos a nível de estado e de governo federal, para a gente conseguir. Então ele já fez, ele já sabe os caminhos, é uma das ideias também de a gente correr atrás. Se vamos conseguir, não sei, mas pelo menos vamos tentar. Então, no mais, assim, muito feliz. Também a minha vice, a Daisa Danzer, então uma mulher agora na vice-presidência, isso também já, como se fala tanto em inclusão, então tem mais mulher junto também, e vamos explorar também bastante a rede social, uma coisa assim que a gente pecou nos últimos tempos, então hoje tem que trabalhar mais forte isso, então mais ou menos é por aí o caminho, então a gente vai colocar as coisas tudo para as equipes e sempre, como eu disse, sempre nós, nunca eu, a gente pode expor, mas quem vai decidir como vai ser e se vai ser são sempre as equipes. Então, a partir de hoje, vou defender mais uma camisa, que é a camisa das equipes. Então, essas que a partir de agora também vou fazer o possível sempre para conseguir atender. Te botando numa saia justa, Vivi, tu foi jogador, tu por muito tempo jogou Municipal Teutônia, e Teutônia por muito tempo foi um dos maiores campeonatos municipais aqui da nossa região. E agora, nos últimos anos, foi criado esse Intermunicipal, convidando equipes vizinhas de cidades próximas para que saia uma competição amadora de clubes aqui. Como fortalecer e também trazer de volta essas equipes que aqui em Teutônia hoje estão paradas? Olha, muito boa essa pergunta. Em 83, 84, quando eu iniciei jogando o Campeonato Municipal de Teutônia, tinha 16, 18, até 20 equipes. Lógico que na época tinha Westfália, fazia parte de Teutônia também, mas mesmo assim, hoje se criou o Intermunicipal, porque depois da pandemia, a gente estava com 5 equipes jogando, e sempre os mesmos. Aí se abriu, então, para Westfália, que antes fazia parte de Teutônia, e Poço das Antas, que tem as 2 equipes que tradicionalmente sempre jogavam conosco. É um desafio, inclusive, 2 anos atrás, quando estive na prefeitura, era uma das coisas que eu queria, eu procurei as equipes, várias mostraram interesse, só que assim, que nem numa diretoria, que nem nas equipes também, jogador tem aos montes para jogar, só que falta aquelas pessoas para puxar à frente, e isso é uma das grandes dificuldades, mas eu sei que tem 2, 3 equipes que eu sei que tem belas estruturas, que eu já conversei, que já voltaram com veterano, que fizeram até um time joga 1, 2 vezes por mês, assim. Então a gente vai convidar todos eles, expor, quando vê
A gente tentou ano passado, só que não teve o êxito de, quem sabe, uma segunda divisão ou num segundo semestre fazer uma competição. Aqueles que não querem jogar o regional, que em outras épocas sempre tinha a Taça da Amizade, tinha a Copa Hercio Pegas. Quando vê, a gente vai trazer alguma dessas competições de volta, homenageando alguém e tentar trazer essas equipes para jogar a um nível mais caseiro, quem sabe só com um quadro, e tentar trazer essas equipes de volta. É um desafio, mas, como eu digo, a gente vai lançar. Se as equipes abraçarem a causa, com certeza a competição vai sair. Pivi, para fechar, o Intermunicipal desse ano nós tivemos um campeonato muito forte. E a prova disso é que no Regional Asnivata, 3 equipes estão entre as 8 melhores, que é o Poço das Antas, o Gaúcho e o Canabarrense. O quanto também o Intermunicipal ele auxilia nos clubes a fazer essa peneira para montar bons times para jogar o Regional. Com certeza. E uma coisa que nós fizemos aqui em Teutônia, que a Asnivata, o regional, os outros municípios ainda não tiveram coragem de fazer, é fazer a categoria de o aspirante sub-23 ou sub-21, que seja. Aqui foi, 2 anos atrás, criado o sub-23. Vou puxar esses créditos para mim, porque na época eles queriam ainda incluir 1, 2 ou 5 acima da idade. Não, se bateu na tecla assim, é sub-23 e graças a Deus deu certo. Hoje eles nem perguntam mais em fazer de diferente, de tão bom que foi. E então, até esperando, quem sabe, outros municípios que tenham seus municipais, façam também, arrisquem. Quando vê, vai cair o nível no primeiro momento, só que só assim a gente vai conseguir criar jogador novo. Um exemplo disso, o Gaúcho de Teutônia, estava muito tempo parado. O Laudenor Bruni é um cara que sempre trabalhou em formar atletas. Ele não está preocupado se vai ganhar o título, se não vai ganhar. Ele está preocupado em trazer atletas novos, gurizada nova. Tem meninos lá de 17, 18 anos que nunca iam ter uma chance de jogar um aspirante, hoje estão jogando. E a gente vê os pais, avós acompanhando. Isso é uma grande coisa. E assim as outras equipes também estão o fazendo. Tá certo. Obrigado, Pivi. Eu que agradeço, é sempre uma honra e a gente se coloca à disposição depois que tiver tudo formalizado. Com certeza vocês sempre vão ser nossos convidados e com certeza sempre estarão no nosso meio. Então, para encerrar, a gente encerra aqui essa primeira edição do resumão, não precisa dizer, do Aora Esportes, num formato mais curto, um resumão do futebol amador aqui da nossa região, falar sobre o regional, projetar também a semana. Na próxima segunda-feira você pode acompanhar novamente aqui. Obrigado, Pedercínio, Joilson. Tamo junto. Abraço e até a próxima atualização. Tamo sempre junto. E não esquece aí, você que está nos acompanhando, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like maneiro aí, porque a galera sempre gosta. Então, esse programa que veio com o patrocínio de Dirsman, Univale, Girando Sol, Dr. Bruno Fir, Brás Rede, também Betiolo Fiat. Fiat é na Betiolo. Chegou a nova Fiat Toro 2026. Max Serviços, a base da sua obra. Lojas Sertel. Temos o Saque Pix à disposição. Prestou dinheiro? Procure a loja Sertel. E também Sicredi Integração RS MG. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Até semana que vem.